Interajam. Ok. Vou fazer um curso aqui para o pessoal aprender a trabalhar aí com o celular, né? Fazer live. Um curso gratuito aí. Bom, agora vocês estão acompanhando aí. Já viram as lambanças até agora aqui, né? Do meu pessoal. Mas eu tenho paciência, olha aqui, ó, estou tranquilo, né? Eu só não tenho paciência com o que está acontecendo. Opa, caiu o microfone agora aqui. Deixa eu arrumar o microfone. Enquanto isso, o pessoal vai chegando aí. Aqui eu tenho paciência. Eu não tenho muita paciência com o que está acontecendo no Congresso Nacional, né? Vocês viram hoje de manhã, eu eu fiz uma comunicação ao vivo no momento em que se iniciava a reunião da comissão mista que analisa a medida provisória da reforma administrativa. E coloquei o posicionamento do nosso partido, que, aliás, votou, os 2 votos do Podemos na comissão mista foram favoráveis à permanência do COAF no Ministério da Justiça. Infelizmente, houve uma derrota por 3 votos na comissão mista, não é? Na comissão mista que analisa essa medida provisória da reforma administrativa. E agora, à tarde, na Câmara dos Deputados, o deputado Diego Garcia, do Podemos, acabou derrubando a sessão, porque queriam votar com o plenário vazio, votar simbolicamente, aprovar esta medida provisória com os absurdos que foram nela inseridos no Congresso Nacional, pelo menos por enquanto. É evidente que nós vamos tentar derrubar no plenário, primeiramente no plenário da Câmara, e depois temos a chance de derrubar no plenário do Senado. O que aconteceu? O COAF, que é uma ferramenta essencial no combate à corrupção, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro. O que? Não está saindo nada? Aí. Bem, eu estava dizendo que o que está acontecendo aí? Alguma indicação aí de fora de quem está ouvindo? Está normal? Tá. Acho que aqui está acontecendo mais ou menos o que aconteceu lá no Congresso Nacional hoje de manhã, lambança, né? Porque lambança maior do que aquela é impossível, né? Por que o COAF no Ministério da Justiça? Evidentemente porque é uma ferramenta importante no combate à corrupção. O Ministério da Economia é, por acaso, encarregado de combater a corrupção? Ele já tem muito a fazer. O Ministério da Economia tem que cuidar da economia do país, que não cresce. Tem que cuidar das reformas que são fundamentais. A reforma da Previdência está sob responsabilidade desse ministério. A reforma tributária, a reforma do sistema federativo, isso tudo passa a ser responsabilidade do Ministério da Economia. Mas não é responsabilidade deste ministério investigar lavagem de dinheiro, movimentação atípica de dinheiro, corrupção, crime organizado. Não, isso é no Ministério da Justiça. Então é onde deve estar o COAF. Porque o COAF, eu repito, é uma ferramenta fundamental no combate à corrupção, ao crime organizado, à lavagem de dinheiro. O que faz o COAF? O COAF identifica operações atípicas, movimentação financeira suspeita. E a partir desta verificação que faz o COAF, é possível para quem investiga solicitar a quebra do sigilo bancário para investigar a movimentação financeira eventualmente ilícita praticada por quem quer que seja. Então é claro que tem que ficar no Ministério da Justiça. Alegaram. É possível a quebra do sigilo, o vazamento de informações, como se o ministro Moro fosse irresponsável.
e fosse comandar uma equipe de irresponsáveis que não cumprem o dever, o seu dever e a legislação. Nós também, do Senado, nós podemos requerer informações sigilosas do COAF. Eu fiz isso várias vezes, a informação chega no envelope lacrado com a tarja de sigiloso. E eu assinava um documento me responsabilizando pelo sigilo daquelas informações. Agora, o Ministério da Justiça não tem, evidentemente, nenhum interesse em vazar informações sigilosas, porque estaria comprometendo a investigação. É claro que compromete a investigação quando você vaza determinadas informações que devem ser mantidas sob sigilo até a conclusão das investigações. Enfim, esse é um pretexto que não tem um mínimo de inteligência. A razão para essa gente não desejar o COAF no Ministério da Justiça é outra. É o medo da investigação. É oferecer facilidades àqueles que estão correndo da Justiça, correndo da polícia, correndo do Ministério Público, fugindo das investigações. Não querem uma investigação competente, eficiente, capaz de apresentar as falcatruas praticadas, os ilícitos, os delitos praticados. Enfim, na defesa e no interesse da impunidade, não da justiça. Não é para atender esse interesse popular de limpar o Brasil das mazelas da corrupção que levaram a esta crise que nós estamos vivendo hoje. Eu vou repetir, o COAF foi muito importante em algumas CPIs das quais participei, especialmente aquelas CPIs, duas, não é? A do Mensalão e a dos Correios, que foram as CPIs que levaram 40 envolvidos no Mensalão ao banco dos réus e que foram submetidos a julgamento quando Joaquim Barbosa ainda estava no Supremo Tribunal Federal e foi peça muito importante como relator para a condenação de alguns envolvidos no Mensalão. E o COAF tem sido também muito importante agora, na Operação Lava Jato. Muitas das revelações ocorreram exatamente porque o COAF conferiu a movimentação financeira e ofereceu a possibilidade dos investigadores acompanharem o percurso do dinheiro, de onde saiu e para onde foi. Evidentemente, aí se descobre todo esse propinoduto que foi instalado no Brasil nos últimos anos. À sombra da Petrobras, à sombra da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, à sombra do BNDES, à sombra dos ministérios que permitiram o superfaturamento de obras em troca de propinas que abasteceram o caixa de algumas campanhas eleitorais, mas também o bolso de alguns desonestos agentes públicos ou empresários que participaram desse monumental esquema de corrupção. Lá atrás, o procurador da República, Antônio Fernando, dizia que o Mensalão tratava-se de um complexo e sofisticado esquema de corrupção idealizado em nome de um projeto de poder de longo prazo. Com o julgamento do Mensalão, imaginava-se que nós não teríamos a repetição dos escândalos. Erramos, porque os escândalos se repetiram, ganharam dimensão. A impunidade ainda foi a aposta dos corruptos que dilapidaram o patrimônio público, especialmente no caso, porque é o mais conhecido, na Petrobras. E o COAF foi fundamental para as descobertas que aconteceram,
para as revelações que vieram, que permitiram delações, que foram também essenciais para a elucidação de vários crimes. Hoje, por exemplo, o ex-presidente da República, Michel Temer, deve ou deveria se entregar, não sei se houve, a cada passo há uma surpresa, né? Eu não sei se, enquanto eu estou falando aqui, não há algum habeas corpus para que ele não se apresente e não vá para a prisão no dia de hoje. Mas certamente o COAF foi importante para a elucidação da movimentação financeira que culminou com esta denúncia de corrupção, de organização de quadrilha, lavagem de dinheiro, etc. É por isso que é importante manter o COAF no Ministério da Justiça. O ministro Moro já incorporou o COAF, colocou outros profissionais, mais profissionais, para esse trabalho. E até o final do ano, ele já afirmou, pretende incorporar ainda mais o COAF. Nós não desistimos. Ainda agora, à tarde, o Podemos, o meu partido, lá na Câmara, nós fechamos questão nessa matéria, derrubou a sessão. O deputado Diego Garcia, que é do Paraná, inclusive, de Londrina, ele foi o principal responsável pela derrubada da sessão, porque queriam, e o presidente Rodrigo Maia queria também, votar simbolicamente essa medida provisória para aprovar da forma como saiu lá da comissão mista, retirando o COAF do Ministério da Justiça e colocando no Ministério da Economia. Faça-se justiça ao ministro Paulo Guedes. Ele não está pedindo isso. Ele não está requerendo. Não, ele entende que o COAF deve ficar lá no Ministério da Justiça, que é o seu lugar. Essas atribuições de investigar corrupção, crime organizado, lavagem de dinheiro, está no âmbito do Ministério da Justiça, que comanda a Polícia Federal e que tem uma relação estreita também com o Ministério Público. Então é lá que deve ficar o COAF. É esta ferramenta fundamental. Aliás, é preciso ir além. Eu vou repetir o que já disse. O combate à corrupção não se esgota ao final da Operação Lava Jato. A impressão que eu tenho hoje é que querem tirar o COAF do ministro Moro, não é do Ministério da Justiça. Mas o ministro Moro não vai ficar a vida toda no Ministério. É possível que daqui a 1 ano e meio ele possa ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele deixará o Ministério da Justiça. Mas lá deve ficar toda essa estrutura. Lá deve ficar o comando da política de combate à corrupção a partir do poder público, especialmente do governo da União, com os desdobramentos naturais que devem ser buscados nos estados e nos municípios. Então, o combate à corrupção não vai acabar amanhã ou depois, ele tem que ser perene. É por isso que eu vinha defendendo e continuo defendendo a institucionalização da Operação Lava Jato como política de Estado. Porque o combate à corrupção tem que ser para sempre. Não pode terminar logo depois da Operação Lava Jato, encerrar a sua missão. Mas não foi só isso. Bom, então, para ficar claro, em relação ao COAF, na semana que vem a Câmara dos Deputados vai votar essa medida provisória. Aí nós esperamos que a votação se dê com o plenário cheio, para que cada parlamentar assuma diante dos seus eleitores a sua responsabilidade. Como vocês estão vendo, a aparência de renovação nem sempre consagra a renovação. A aparência de mudança nem sempre confirma a mudança. O que nós vimos hoje de manhã é o retrato disso.